As disputas em torno do Estreito de Hormuz, que fica entre o Irã e Omã, ali entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, tem uma potencialidade de gerar problemas econômicos e políticos mundiais. Isso porque cerca de 30% do petróleo que abastece o mundo, que abastece o Ocidente, passa pelo Estreito de Hormuz. E agora que os Estados Unidos saíram do acordo nuclear com o Irã e voltaram a sancionar a economia iraniana, o petróleo iraniano, o presidente do Irã, o chefe do Estado do Irã, assim como alguns comandantes das Forças Armadas iranianas, disseram que se os Estados Unidos não suspenderem essas sanções, eles vão fechar o Estreito de Hormuz, né? As declarações de ambos os lados, alguns analistas dizem, podem proporcionar uma nova guerra dos americanos lá no Golfo Pérsico. Como todo mundo sabe, os americanos sempre fazem guerra por causa de petróleo e recursos, né? Então, o vídeo de hoje eu vou tratar dessas questões. Se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou professor de Direito Constitucional e Internacional, né? Os meus cursos de Direito Constitucional e Internacional você acha no site cursodepraticajurídica.com, cujo link está aqui embaixo, né? Ele pode ser imprescindível para você passar em alguma prova, responder questões dissertativas ou simplesmente aprender Direito Constitucional e Direito Internacional. Primeiro tópico que eu quero abordar com vocês, qual é a importância geopolítica do Estreito de Omã? Bom, como eu disse, o Estreito de Omã é uma hidrovia estratégica que fica localizada entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, como vocês podem ver no mapa. Cerca de 30% do petróleo que é gerado no mundo, que é produzido no mundo, é transportado pelo Estreito de Hormuz, né? Além disso, o gás natural liquefeito, o GNL, que provém do Catar, que é o maior produtor de gás natural liquefeito do mundo, também passa pelo Estreito de Omã, né? O canal é bastante navegável, tem cerca de 50 quilômetros, mas a parte navegável mesmo tem apenas 3 quilômetros, o que facilita o controle desse estreito, né? O controle da parte que interessa desse estreito, né? Embora sejam consideradas áreas de livre navegação, essas águas do Estreito de Omã pertencem ao mar territorial do Irã e ao mar territorial de Omã. De modo que, embora seja pelas convenções internacionais, pelos costumes internacionais, não seja possível coibir, né, proibir a navegação nessa área, isso fica sujeito à estabilidade política da região, já que essas águas pertencem ao Irã e ao Omã, a depender do local onde você esteja navegando, né? A convenção mais importante que trata sobre isso é a Convenção dos Direitos do Mar de Montego Bay, que fala justamente que as embarcações são livres para navegarem nos estreitos em uma velocidade constante e sem se deterem, desde que não prejudiquem a segurança dos estados costeiros ou dos estados domésticos, né? O grande problema é que tanto Washington quanto Teherã, eles não assinaram a Convenção da ONU sobre Direitos do Mar, a Convenção de Montego Bay de 1982. No entanto, o Irã sempre permitiu a navegação nessas águas do Estreito de Hormuz. Porém, em razão desse Estreito de Hormuz já ter sido fechado lá na década de 80, quando houve uma guerra entre o Irã e o Iraque, os Estados Unidos, desde esse momento, desde a década de 80, eles vêm tentando estabelecer outras rotas para o escoamento do petróleo, ainda que sejam rotas terrestres, né? Ele sempre está conversando
com os países do Conselho de Cooperação do Golfo, né, que é a Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, Omã e os Emirados Árabes Unidos, na tentativa de redirecionar esse petróleo que vem pelo Estreito de Hormuz para o Oceano Índico, para o Mar Vermelho ou para o Mar Mediterrâneo. Washington também vem pressionando o Iraque para que ele faça negociações com a Turquia, com a Jordânia e com a Arábia Saudita para a construção também de oleodutos, né? Evidentemente que o redirecionamento desse escoamento do petróleo, que não pelo Estreito de Hormuz, principalmente na escalada de animosidades que existe entre Washington e Teherã, é importante para os Estados Unidos, porque seria uma forma de diminuir a importância geopolítica do Estreito de Hormuz, inclusive uma forma de diminuir as exigências que o Irã anda fazendo, as ameaças que o Irã anda fazendo, né? Como eu disse, tudo começou com a saída dos Estados Unidos do acordo com o Irã, né? Se vocês se lembram, na época de Ahmadinejad, o Irã estava desenvolvendo um programa nuclear, né? E as grandes potências, juntamente com os Estados Unidos, eles estavam muito preocupados com o próprio programa nuclear, que, embora o Irã tenha alegado para a sociedade internacional que era um programa com fins pacíficos, havia muita desconfiança sobre o pacifismo do seu programa. Então, depois de muitas reuniões, né, muitas negociações, foi elaborado um plano, né, que foi chamado do acordo com o Irã, para que fosse suspensa muitas das sanções que eram feitas à economia iraniana, em troca de que o Irã desmantelasse o seu programa, né, nuclear. E assim foi feito. Só que quando Trump ganha a eleição, Trump disse que era um acordo mal feito e que iria retomar as sanções para o Irã, né? Ou seja, ia sair do acordo e retomar as sanções para o Irã. E aí, no mês passado, o comandante da Marinha iraniana, na Marinha da Guarda Revolucionária iraniana, o general Alireza Tangsiri, ele disse que o Irã fecharia o Estreito de Hormuz se os americanos não suspendessem as sanções à economia americana, né? Trump respondeu, evidentemente, pelo Twitter, que ele não ousasse ameaçar os Estados Unidos, sob pena de, literalmente, né, eles sofreriam consequências que poucos sofreram na história, né? Quais seriam as consequências políticas e econômicas do fechamento do Estreito de Hormuz, né? Os analistas apontam que o primeiro impacto seria no mercado energético mundial, assim como nas próprias economias do Golfo Pérsico, né? Porque se o Ocidente depende do petróleo do Oriente Médio, o Oriente Médio, uma das bases da sua economia é esse fornecimento desse petróleo, né? Então não é só o Ocidente que perde, as próprias economias do Oriente Médio perdem a sua base de sustentação, e os analistas dizem que se o Estreito de Hormuz fosse fechado hoje, por exemplo, o petróleo imediatamente, o barril de petróleo imediatamente aumentaria 150 a 200 dólares, né? Isso já aconteceu na década de 80, quando da guerra entre o Irã e o Iraque, o petróleo o Estreito de Hormuz foi fechado, né? E é por isso que desde aquela época os americanos deslocaram parcelas da marinha deles, uma das marinhas mais poderosas do mundo, né? A chamada Quinta Frota, né? A Quinta Frota, ela rodeia o Golfo Pérsico para garantir a segurança do escoamento do petróleo, né? Só que desde o mês passado nós temos alguns sinais preocupantes sobre esse conflito entre os Estados Unidos e o Irã. O primeiro sinal preocupante que eu citaria é que os Estados Unidos estão deslocando bombardeiros B-52 para o Catar, que fica ali naquela região do Golfo Pérsico, e também enviaram alguns porta-aviões
para a região, né? Um detalhe que chama muita atenção, né, nesse quadro de animosidades é que já há alguns anos o Congresso americano ele impediu que se declarasse as Forças Armadas do Irã como organizações terroristas, né? Ele negou uma autorização para essa declaração. Porém, no mês passado, os Estados Unidos declarou que a Força Armada Revolucionária, né, a Guarda Revolucionária Iraniana, que é tipo uma tropa de elite das Forças Armadas iranianas, eram sim organizações terroristas. Essa é a primeira vez que os americanos classificam como organizações terroristas as Forças Armadas de um outro país. E na prática, as Forças Armadas hoje iranianas têm o mesmo status que o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda, né? O que é muito problemático e revela o quanto as animosidades estão avançadas, né? Eu quero falar para vocês alguns conceitos de direito internacional para a gente entender essa polêmica, né? Principalmente relativo aos direitos de navegação, né? Se os iranianos fechassem o Estreito de Hormuz, eles estariam certos, eles estariam errados, eles estariam respeitando esses direitos de navegação? Veja, existe um costume internacional que se chama Direitos de Passagem Inocente, o que é a Convenção de Montego Bay de 1982, que é a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, chama de passagem em trânsito, né? Então, passagem em trânsito ou passagem inocente é a livre passagem de navios, ainda que de guerra, pelos estreitos, independentemente de autorização do Estado ribeirinho, mesmo que situados em mar territorial desse Estado, sendo respeitados, no entanto, a segurança desse Estado ribeirinho. Então, essa passagem contínua e inofensiva, por isso chamada de passagem inocente, é uma passagem que não precisa de autorização do Estado ribeirinho. Tudo começou lá em 1946, quando houve um conflito entre destroyers ingleses e o Estado da Albânia, né? O Estado da Albânia instalou algumas minas submarinas e essas minas explodiram, causando danos a esses destroyers ingleses e matando parte da tripulação inglesa. O caso chegou na Corte Internacional de Justiça e a Corte Internacional de Justiça determinou que é direito consuetudinário a passagem pelos estreitos internacionais e essa passagem independe de autorização prévia do Estado costeiro, né? Porque esse era um dos argumentos da Albânia, que a Inglaterra não tinha essa autorização. Essa decisão propiciou que em 1958 fosse realizada e fosse adotada a primeira Convenção de Genebra sobre Direitos do Mar, né? Existe uma série de convenções. Hoje a convenção mais importante é a Convenção de Montego Bay, né? Assinada lá na Jamaica em 1982, que consagra o direito de passagem inocentes de navios estrangeiros que não poderá ser suspensa essa passagem nos estreitos que servem à navegação internacional, que é o caso do Estreito de Hormuz. É claro que essa possibilidade não retira do Estado ribeirinho, o Estado costeiro, no caso o Irã e Omã, a possibilidade excepcional de suspender temporariamente essa passagem sob a alegação de proteção da sua segurança, né? Uma outra questão que é prevista lá no artigo 34 da Convenção de Montego Bay é que a passagem das embarcações pelos estados não afetará o regime jurídico dessas águas, né? Isso continua. O Estreito de Hormuz continua sendo mar territorial do Irã ou de Omã, a depender da localidade. O fato dessa passagem não depender de autorização de Omã e do Irã não altera o fato de que Omã e Irã são aqueles detentores da soberania daquele local, né? Ou seja, são eles que aproveitam inclusive os recursos do mar territorial, mas mais para frente da zona econômica exclusiva, do que há no subsolo e do que há no espaço aéreo, né? A soberania é todos deles, mas por uma questão de cortesia internacional não se suspende
essa passagem, né? Então, é isso que as convenções internacionais, principalmente essa convenção de Montego Bay, determina, né? O grande problema é que nem Teherã nem Washington assinaram a convenção de Montego Bay sobre direitos do mar, mas o Irã até então nunca impediu essa passagem, chamada passagem inocente, né? Pois bem, eu quero falar com vocês agora de algumas análises militares sobre uma possível guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Bom, pelo que eu andei pesquisando, embora a Marinha Americana seja a marinha mais poderosa, né, que temos no mundo, os analistas afirmam isso não é de boca para fora, através de vários estudos, inclusive, como vou citar mais para frente, de um jogo de guerra promovido pelos próprios Estados Unidos, em que os Estados Unidos perderiam feio se a guerra fosse travada ali no Estreito de Hormuz, por causa da vantagem geológica, digamos assim, geográfica do Estreito de Hormuz. Eu sempre penso numa batalha muito antiga, né, a Batalha das Termópilas, né, entre os espartanos e os persas, em que os persas tinham um exército muito superior aos espartanos e por uma questão do terreno, que era estreito, né, os espartanos conseguiram invalidar essa quantidade superior de persas, né? No caso de Hormuz, vamos lá, tem uma estrutura, digamos, parecida, né? Porque, como eu disse, o canal propriamente navegável que é utilizado para esse escoamento do petróleo por parte dos navios é um canal que mede apenas 3 quilômetros, né? Então, 3 quilômetros, os especialistas dizem que numa situação de uma batalha naval, seria muito prejudicial aos americanos, que têm porta-aviões, tem aqueles navios enormes, né? Então, o deslocamento num contexto de batalha, principalmente considerando os instrumentos que o Irã tem, seria complicado. A primeira questão são os mísseis iranianos, que como esse estreito tem apenas 3 quilômetros, né, de largura, os mísseis iranianos acionados do solo do Irã, do território do Irã, alcançam qualquer ponto desse estreito de Hormuz, né? É por isso também que os Estados Unidos já há algum tempo vem com os outros estados do Conselho de Cooperação do Golfo elaborando um escudo antimíssil, já pensando num possível aprofundamento das animosidades com o Irã, né? E o Irã, segundo eu li, tem mísseis de todos os tipos, tem mísseis costeiros móveis, mísseis anti-navios, mísseis armados em navios de pequeno porte e que conseguiriam inviabilizar os ativos navais americanos, né? O Irã ainda tem outras características que numa possível guerra naval, uma batalha naval assimétrica com os Estados Unidos, deixariam eles em vantagem, né? Como drones aéreos, aerobarcos, minas, equipes de mergulhadores, mini submarinos, né? Quem acompanha, eu gosto muito de ver vídeos desse tipo no YouTube. Às vezes você vê em barcos muito pequenos em relação aos grandes navios, mas às vezes esses barcos, aquelas pequenas lanchas, têm um potencial destrutivo muito grande em relação a esses navios. E a coisa mais importante nessa questão da estratégia militar é o jogo de guerra que os Estados Unidos criou para testar uma possível guerra com o Irã, né? Vocês podem pesquisar, se chama Desafio do Milênio 2002, né? Millennium Challenge, né? E nesse Desafio do Milênio 2002, que foi feito entre 24 de julho de 2002 e 15 de agosto de 2002, os americanos eles testaram uma possível guerra com o Irã, né? Depois o desafio foi divulgado como se fosse uma possível guerra com o Iraque, mas os analistas dizem que na verdade o foco é o Irã, né? A grande ideia do Pentágono
era que nessa dinâmica de guerra, depois que eles tivessem invadido o Afeganistão e o Iraque, eles poderiam visar a Somália, o Sudão, a Líbia, o Líbano, a Síria, como a Síria foi, e o grande prêmio seria o Irã, em razão da sua capacidade de produção de petróleo, né? E a grande consequência, a grande conclusão desse jogo de guerra que os Estados Unidos promoveram é que o Irã, ao responder a um ataque americano, eles usariam uma barragem maciça de mísseis que esmagariam os Estados Unidos, né? A conclusão é que eles teriam destruído 16 navios dos Estados Unidos, incluindo um porta-avião, 10 cruzadores e 5 navios anfíbios. E só no primeiro dia de ataque seria possível que 20 mil militares americanos tivessem morrido nessa batalha, né? Então, estrategicamente, o que os analistas dizem é que seria muito prejudicial uma guerra com o Irã nessas condições geográficas, né? Mais uma informação para vocês: o Irã, eu fui atrás, ele tem alguns projetos de lei em que eles querem bloquear o trânsito de embarcações de guerra estrangeiras que naveguem por águas internacionais, ainda que nos estreitos iranianos, como o Estreito de Hormuz, né? Essa seria uma legislação que seria contrária ao costume internacional, seria contrária à própria Convenção de Montego Bay, mas como eu disse para vocês, o Irã não segue essa convenção, né? O Irã, inclusive, eu também fui atrás, ele já estaria preparado para um desvio de rota de petróleo, né? Que teria uma potencialidade, o Irã teria essa potencialidade de conseguir atingir esses oleodutos, né? O Irã também, assim como os americanos, também fizeram exercícios navais, jogos de guerra, e no caso do Irã, vocês podem procurar, eu não sei pronunciar, mas se chama Operação Velayat 90, onde o Irã pôde testar alguns mísseis e seria possível destruir os oleodutos que fossem utilizados para desviar o escoamento do petróleo do Estreito de Hormuz, os oleodutos que eu deixo aí na sua tela, né? Você pode ver que é uma grande teia de oleodutos, né? Se vocês quiserem se aprofundar, desses testes foi a destruição do oleoduto Hassan Fujairah, que fica nos Emirados Árabes Unidos, né? E que a conclusão de Teherã, do seu jogo de guerra, foi que eles conseguiriam deslocar forças de ar, força de terra e forças do mar, além de mísseis, além de forças anfíbias, para atuarem nessas áreas desses oleodutos utilizados como desvio da rota tradicional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí quem chegou até aqui, desse vídeo análise sobre uma possível guerra entre o Irã e o Iraque. Inclusive, quem acompanhou meu vídeo de comentários sobre a situação da Venezuela já sabe, isso é uma atualização do vídeo da Venezuela, que a situação da Venezuela já se esfriou. Alguns analistas afirmam que essa situação se esfriou justamente porque os Estados Unidos deslocaram todas as suas atenções para a situação do Irã. Então vamos ver como é que isso vai repercutir, né? Vai haver essa repercussão, e uma próxima quinta eu venho aqui comentar mais uma notícia internacional. Até mais.